Eu queria pedir, em nome de Jesus, que você abrisse no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2. Quero saudá-los com a paz do Salvador Jesus, irmãos. Inclusive, amanhã, a pastora necessita também de pessoas que, se puderem estar indo a Coroatá, se disponibilizem, tá? Tem muitas pessoas que receberam amanhã como um feriado também, emendaram, servidor público e tal. Então, se você não é autônomo e pode, amanhã, surpreenda novamente, hoje, às 5 da manhã, esteja aqui para sair ali para Coroatá. Marcos capítulo 2. Eu quero ler alguns versículos neste capítulo, iniciando a partir do versículo de número 1. Diz assim: Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se juntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse aos paralíticos: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estava ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam, dizendo em seus corações: Por que profere esta blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-te: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na sua presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Amém. Tome assento aí, por gentileza, em nome de Jesus. Eu queria a sua atenção aqui na igreja, aqueles que estiverem nos assistindo, se puderem compartilhar, compartilhem essa ministração também. Mas eu queria a sua atenção porque eu quero falar da nossa maior necessidade. Quem estava aqui no domingo passado, viu eu falando do nosso maior bem, do bem mais precioso que existe. Quem lembra qual é? É o tempo. Não existe nada mais caro do que o tempo. Não existe nada mais precioso, mais difícil de se conseguir do que tempo. Isso é já mais do que batido e ficou muito bem explícito na mensagem de domingo. Eu vim nessa noite falar agora da nossa maior necessidade. Eu não vim falar daquilo que é mais caro no universo, mas daquilo que mais precisamos deste universo. E buscando na palavra algo que pudesse fundamentar aquilo que eu tenho para dizer nessa noite, eu achei um texto que se encontra tanto no Evangelho de Mateus como também de Lucas, além do de Marcos que nós estamos citando. A mesma história aparece 3 vezes repetida na Bíblia. E é curioso, porque quando Deus inspira esses homens a escreverem incansavelmente o mesmo texto em mais de uma passagem, é porque Ele quer nos chamar a atenção para aquela passagem.
Então, quando você vê muita repetição sobre um assunto na Bíblia, a gente tem que parar para entender por que Deus inspirou alguém a repetir tanto o assunto. O que Deus queria falar comigo? O que Deus quer falar com você que está aqui ou me assistindo? Essa é uma história curiosa, porque havia uma profecia no livro de Isaías, de que Cafarnaum seria surpreendida pelo poder de Deus. Que a cidade de Cafarnaum seria uma cidade que iria ver milagres de Deus acontecendo. E que as pessoas iriam ficar chocadas e perplexas com isso. A Bíblia fala que Jesus morou por um tempo em Cafarnaum. É uma cidade muito pequena, quase que um vilarejo na época de Jesus. E é muito provável que a casa onde Jesus estava não era a dele, e sim a de Pedro. Por causa de vários estudos que eu não vou me deter aqui, tentando mostrar de fato onde ele estava. O que é fato é que ele estava em Cafarnaum, em uma casa. E curiosamente, quando ele está dentro dessa casa, as pessoas começaram a se juntar ali na porta, umas foram entrando. No meio daquela galera, a Bíblia diz que haviam fariseus, tinha gente que foi ali para curiar, como diz o caboclo, só para ver no que vai dar, ou o que Jesus estava falando. Mas muita gente estava ali buscando milagres, buscando cura, e aquilo foi crescendo, a multidão foi crescendo, o texto vai e diz assim: Jesus dentro da casa, fica dentro desta casa preso, porque está lotado, dentro e fora, e mesmo que ele quisesse sair, não dava. Quem estava fora não conseguia entrar, porque quem estava dentro não conseguia sair, e nem queria. Porque a despeito de alguns estarem ali apenas para ver, alguns estavam ali porque queriam sentir, se alimentar, ouvir, aprender. Afinal de contas, estava ali Jesus. E nesse período, nessa época, já a fama de Jesus tinha corrido pela terra. As pessoas naquela região já sabiam, existia um homem que é diferente, que por onde ele passa, milagre acontece, libertação acontece, poder de Deus se manifesta, Deus opera milagre. Aonde Jesus estava passando, essa era a notícia que corria entre as pessoas. E Jesus foi para Cafarnaum, voltando para sua terra, para o local onde ele morou durante muitos anos. E diz o texto que ele estando dentro de uma casa, acontece uma coisa inédita, que é onde eu quero me deter, porque me chama muita atenção. O texto diz que existiam 4 homens, que aparecem lá naquela multidão, carregando um paralítico, em uma cama improvisada. E diz a Bíblia que quando os caras chegam próximo da casa onde Jesus estava, eles veem a multidão e dizem: não dá para entrar. Mas não dá para entrar, é curioso, porque o texto, quando fala que não deu para eles entrarem, o texto está implicitamente dizendo uma informação para a gente. E aí eu quero meditar com você que está me assistindo ou me vendo aqui na igreja nessa noite, num tema que é curioso, que fala da nossa maior necessidade. Você sabe o que mais o ser humano precisa na terra? Mais do que qualquer coisa, é do perdão de Cristo. Se nós entendêssemos essa necessidade e absorvêssemos a importância dela, o mundo já teria sido ganho para Jesus. Mas o grande lance é que a maioria de nós não entendemos que precisamos de perdão, não entendemos que necessitamos perdoar, e muitos de nós nem sabemos que há necessidade de se ter perdão para si mesmo. E essa história ficou relatada em mais de um livro, porque Deus queria insistir comigo, com você e com esses milhares ou milhões de pessoas que já leram esse texto, aprendermos sobre a nossa real e mais importante necessidade nesta terra. O que você mais precisa na sua vida não é de comida, não é de água. O que você mais precisa na sua vida não é de dinheiro, porque dinheiro não resolve nossos problemas. O que você mais precisa na sua vida não é de uma esposa, de um marido, de um filho, de um emprego. Você pode achar que é isso, você pode até pensar: pastor, mas dentro do meu caos, do meu mundo, do problema, daquelas situações que eu vivo, o que eu estou precisando agora é resolver um problema financeiro. Você está enganado. Porque quando você resolver o problema financeiro, hoje, amanhã vai surgir mais outro problema financeiro.
Então, o que é a nossa maior necessidade? É de entendimento de que precisamos de perdão. E quando entendermos isso, a partir daquilo que eu irei ministrar, talvez eu e você saiamos daqui dizendo: Jesus, eu preciso do teu perdão. Quem entende o que eu estou dizendo aqui nesta noite? Eu preciso do teu perdão. O texto diz que esses caras chegaram na porta carregando um cara que era paralítico. Mas eles não conseguiram ter acesso. Agora pense comigo aí, meu irmão. Não tinha outros paralíticos ali, porque a Bíblia faz questão de não falar de mais ninguém que Jesus curou dessa forma. Então só tinha ele. A cidade, eu conheci Cafarnaum, é um vilarejo desse tamanhozinho, irmão. É um ovo. Ali morava aproximadamente 250 a 300 pessoas, no máximo, na época de Jesus. Nós estamos falando de uma rua menor do que essa rua 2 aqui, onde a gente está. Era um negócio pequeno, com poucas casas. Mas agora imagina toda essa rua vindo para a porta da igreja. Agora imagina toda essa comunidade pequena de 200, 300 pessoas indo para a porta de uma casa que era do tamanho de um ovo. Porque as casas em Cafarnaum eram uma cidade de gente pobre. Então as casas eram casas de pessoas pobres. Raramente você encontrava lá uma casa de alguém que tinha condição financeira. Era um povoado de pescadores, por isso Pedro morava ali, a sogra de Pedro, a família de Pedro morava ali. Eram pessoas pobres, humildes. Mas aí imagina comigo, querido, tem 200 pessoas na porta de uma casa, querendo também entrar, e chega um paralítico. Meu irmão, se chega um paralítico aqui na porta e tem uma multidão, ele vai fazer assim: me dá licença aí, que eu quero passar. Não é assim que a gente faz? E o que você faria se você de pé, respirando, cheio de saúde, olhasse um paralítico pedindo licença? Você ia dizer não dou, você ia dar licença? Você daria licença. Por mais ignorante ou mal educado que você fosse, a sensibilidade humana viria em você, e você diria assim: não, gente, pelo amor de Deus, afasta aqui, deixa o cara passar, porque esse aqui precisa mais do que a gente. Não é assim que a gente faria? Mas não foi assim lá. Isso me chama a atenção. Por que a multidão não abriu para o cara passar? Por que aquela multidão que estava ali não se sensibilizou com um cara que estava numa condição pior do que os que estavam ali? Que tipo de ser humano eram aqueles que, estando naquela condição, olharam para um moribundo que precisava de socorro mais do que todos ali e disseram: não, eu não vou sair daqui não. Cara, dá licença aí, eu preciso passar, eu estou com um paralítico aqui segurando. Pelo amor de Deus, gente, abre aí, deixa eu passar, eu estou com um paralítico. Esse cara aqui está mal, gente. Não vou abrir não. Rapaz, também não vou abrir não. Eu não vou dar espaço não. Foi literalmente o que aconteceu naquele dia. As pessoas não deram ouvido ao senso humano. E aí talvez você pudesse dizer assim: pastor, que coisa terrível. Oh, meu Deus, isso é terrível. Meu pastor, que seres humanos terríveis são aqueles. O que era aquilo? Aquilo era o que eu e você fazemos. Sabe uma coisa que eu aprendo olhando para aquela multidão? Que o ser humano é egocêntrico. Que o ser humano pensa primeiro em si para depois pensar no outro. São raras as pessoas que têm a atitude que a Maíra, por exemplo, junto com essa equipe que foi mostrada, não só eles, teve outras pessoas, têm. De pensar em alguém a despeito de si. De fazer por alguém a despeito de si. Você já parou para perceber que nós moramos num país onde, quando lhe surge uma oportunidade, e você, para abraçar essa oportunidade, precisa passar por cima de alguém, você já percebeu que você é extremamente tentado a passar por cima para conquistar o que você quer? Isso porque eu não quero dizer as quantas vezes que você talvez tenha feito isso. Você já parou para pensar que essa multidão que estava ali, ela não conseguiu ter a sensibilidade de olhar que alguém precisava mais de ajuda? E a gente vai perceber uma fala de Jesus no final desse texto, quando nós chegarmos, e aí eu estou fazendo uma pontuação para lembrar você,
Porque quando a gente chega no final desse texto, Jesus fala uma coisa àquelas 4 pessoas que ele não fala para ninguém ali. Jesus se espanta com um negócio que não foi os caras descendo no telhado. Porque para você ter noção, os caras quando chegaram pedindo licença, dá licença, e todo mundo, rapaz, não vou dar licença não. Não, senhor, fica aí, eu também tenho meu problema, eu tenho que pensar primeiro em mim. Não, rapaz, tu tem que ter problema, eu tenho o meu. O cara é paralítico, é problema dele, não é culpa minha. Eu posso andar, mas eu estou com um problema financeiro. Eu posso andar, mas eu estou com problema no meu casamento. Eu posso andar, mas eu estou com tumor. Então é cada um por si e Deus por todos. Por isso que surge esse ditado, cada um por si e Deus por todos. Porque vivemos em uma geração de pessoas que são egocêntricas. E o egocentrismo não é uma coisa nova. Na época de Jesus já existia isso. As pessoas pensavam mais em si do que no próximo. Estavam todos ali em busca da mesma coisa. Nós queremos ter alguma coisa de Jesus. Nós não queremos oferecer alguma coisa a Jesus. E aí eu pergunto para você, o que você tem hoje aqui? Você veio buscar algo de Jesus ou você veio oferecer algo a Ele nessa noite? Você veio aqui porque precisava dele e a despeito de qualquer coisa você enfrentará qualquer problema para poder estar com ele? Ou você veio porque entende, ele é o único que pode perdoar os meus pecados, ele é o único que pode perdoar. E aí entenda uma coisa, falar de perdão, a gente está falando de algo que é uma necessidade tão intrínseca do ser humano, que tem pessoas que se matam porque não conseguem se perdoar. Há pessoas que tiram a vida de si mesmas porque não conseguem conviver com as suas próprias falhas, com os seus próprios erros, e não conseguindo se perdoar, ela não consegue viver e por isso tira a própria vida. E quando a gente fala dessa questão de perdão, isso é tão sério que o perdão, quando existe em um relacionamento, resolve o problema do relacionamento. O maior problema que existe entre os casais não é a traição, não é o dinheiro, não é a fome, não é a briga, é a falta do tratamento do perdão. Então eu não te peço perdão, porque eu acho que eu não preciso te pedir perdão. E se eu não preciso te pedir perdão, não tenho que se perdoar. E a vida vai seguindo, Carly. E nós vamos empurrando ela. Até nós percebermos que o ser humano depende disso. Que eu e você precisamos disso. E Jesus via uma coisa que ninguém viu naquela multidão. Todo mundo que chegava lá próximo de Jesus na casa, Jesus, eu estou com um problema na minha casa, é um problema sério, eu preciso de cura milagre, preciso disso. E Jesus, tá. O próximo. Jesus, eu estou aqui porque eu estou com um problema grave no meu casamento. E eu preciso de um milagre no meu casamento. Tá bom, milagre no seu casamento, tá bom. O que mais? Senhor, eu estou com câncer e o médico disse que eu tenho que fazer uma cirurgia porque não tem jeito. Câncer cura, precisa de milagre. Tá bom. O que mais? E ele vai perguntando até que Jesus chega a uma conclusão. Ninguém aqui entende o que precisa. Jesus olha para aquela multidão e ele dá uma lição para todos nós ali. O texto diz que os caras tentam entrar, não conseguem, eles vão para trás da casa. Deixa eu lhe situar lá. As casas em Cafarnaum pareciam cubículos, quadrados. E toda casa naquela região tinha um negócio chamado eirado ou eira, que fica em cima da casa. O que eles faziam? Eles colocavam um monte de pedaços de pau atravessando, entrelaçados, colocavam barro, e em cima desta casa, eles colocavam, onde eles chamam de eira, o trigo. O vento passava por cima da casa, balançava o trigo caía e levava, espalhando no vento, a palha. Então toda a casa em Cafarnaum, ou atrás ou do lado, tinha uma escada. Porque as pessoas subiam, colocavam o trigo em cima, andavam em cima desta eirado ou desta eira, e ali espalhavam o trigo. Os caras tiveram uma sacada. Gente, essa casa aqui em Cafarnaum é fácil da gente entrar. Vamos por trás. Ora, se a porta está aqui, não vai estar ninguém atrás. Todo mundo quer entrar. Foram por trás da casa, encontraram a escada. Agora olha para cá, meu irmão. Você tem ideia do que é carregar um paralítico? É fácil? Não é. Agora imagina numa maca improvisada.
com talas de pau e um pedaço de pano feito talvez de tecido de pele de animal. O negócio era meio no improviso. Agora imagina tu subir uma escada com esse camarada, e essas 4 pessoas tinham que subir. Olha o escalabouço que esses caras fizeram. Olha a problemática que esses caras se envolveram. Mas tem um porquê de tudo isso. O texto diz que eles vão para trás, eles enfrentam todas as dificuldades, conseguem subir no eirado, tiram o trigo, abrem um buraco no telhado. Gente, isso demanda esforço. E olhe para cá, coragem e ousadia. Ei, não é qualquer um que chega lá na sua casa quebrando a porta para entrar para falar contigo não, meu irmão. Não é qualquer um que tem coragem de chegar, subir no seu telhado, abrir o telhado só para poder entrar onde tem alguém, numa casa que nem é a dele. Mas os 4 entraram, subiram no telhado, abriram o eirado, quebraram a tala de madeira, arrancaram o barro e desceram os 4 junto com o paralítico. Olha o Mané Luiz. Agora pensa aqui comigo, meu irmão. Se alguém começar a andar aqui em cima, a gente percebe. Se isso aqui for de palha, isso começa a se movimentar. Porque são talas, a gente vai ver nos estalos. Eu imagino Jesus ali no meio daquele cubículo, falando do reino de Deus, e ele de vez em quando olhando para cima, esse telhado vai cair. E nego andando em cima, e de repente ele começa a ouvir alguém quebrando isso. Rapaz, tem alguma coisa acontecendo aí. Os caras estão quebrando o telhado. E ninguém para ver o que está acontecendo. Só quem está percebendo é Jesus. Porque cada um está pensando no seu problema. Cada um está pensando no que é seu. Eu estou aqui preocupado com o meu problema, Jesus. E aí, o meu milagre, sai ou não sai? E aí, Jesus, o meu problema lá. Senhor, eu preciso de uma esposa nova. E aí, eu preciso de um marido. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso disso. Eu preciso de um milagre para o meu marido. Para não sei o quê. Ninguém estava preocupado. Os caras abrem um buraco, gente. Ei, um buraco para passar uma pessoa é um buraco pequeno. Um buraco para passar um paralítico e 4 pessoas não é um buraquinho. Quando eles estão quebrando o telhado, os pedaços estão caindo aqui, onde Jesus estava. Os caras fazem um buraco e descem, provavelmente com uma corda, aquele paralítico, e depois pulam para dentro. O texto é curioso porque isso mostra um amigo diferente. Salomão, quando escreveu o livro de Provérbios, ele fala que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. A ideia de Salomão era dizer assim: olha, tem gente que é mais seu amigo do que seu parente de sangue. É como se ele dissesse: olha, tem gente que você pode confiar a vida e não é parente. Porque tem parente que, se você confiar a vida, ele lhe tira a vida. Não tira só o sangue, não. E é verdade. Salomão, quando fala desses amigos mais chegados do que irmão, me faz pensar quem era esse paralítico. Porque para você fazer um esforço desse, meu irmão, João, meu irmão, tu sair carregando com mais 3 camaradas, um cara que tu não tem ideia quem é, ninguém faz isso. Se eu estou carregando aqui um camarada junto com mais 3, e eu vejo um sacrifício, o que? Vamos ter o que subir no telhado, quebrar o telhado, abrir o telhado, descer pelo telhado, e ainda com ele aí? Senhor, não dá para mim. Eu sou amigo, mas não sou amigo desse jeito. Mas um amigo de verdade, um amigo verdadeiro, ele olha para essas circunstâncias, e eu fico pensando numa coisa, porque quando eles estão indo, imagina você carregando aqui o cara, e chega diante da multidão, o cara está lá deitado, paralítico, não pode andar. E aí ele deitado, olhando para cima, e pergunta: o que foi que vocês pararam? Pai, a gente parou porque tem uma multidão aqui. O desânimo na hora. Eita, e agora? Aí um dos 4 diz assim: peraí, rapaz, abre aí, deixa eu passar. E ele vê que ninguém abre. Rapaz, abre aí que eu estou com o paralítico. Ninguém abre. Aí um deles começa a conversar entre eles: rapaz, e agora? A multidão não quer abrir.
Talvez se fosse eu ou fosse você, a gente ia dizer assim: meu irmão, a gente tentou, a gente fez o que pôde, mas não dá para ir além, não tem como a gente passar por cima da multidão. Mas pessoas de fé são diferentes, Caio. Elas olham para as circunstâncias e elas crescem com elas. Elas olham para os problemas e elas dizem: peraí, esse problema grande aqui, se Deus está me permitindo estar de frente deste problema, é porque Deus, que é maior do que o meu problema, quer mostrar a sua glória e a sua grandeza para mim. Então imagine que se fosse você numa situação dessa, e fosse seu amigo, não era um parente dele, eles não estavam carregando o pai deles, eles não carregando o filho, eram amigos. Os 4 amigos estavam carregando um 5º amigo. Mas há amigos mais chegados do que irmãos. E eu acredito piamente que eles começaram a dizer assim: cara, e agora? E alguém dá a ideia: bicho, isso aqui é uma casa com eira, com eirado. Vamos embora subir. A gente vai... Mas vai subir como, cara? Vamos subir e a gente quebra esse telhado. A gente vai ter que chamar a atenção. Os caras não estão deixando a gente entrar. Então vamos embora. E cada um sobe naquela eira para tentar trazer aquele camarada até a pessoa de Cristo. Você sabe o que eu aprendo? Há certos milagres, Edivone, que só ocorrem se houver sacrifícios reais. Sabe como nós pedimos um milagre para Deus? A gente vem na igreja, faz uma oração: Senhor, faz o meu milagre. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso desta vitória. O culto é quarta-feira. Na quarta-feira, quando dá, a gente vem de novo no culto pedir o milagre. Passa o resto do domingo, da segunda e da terça, sem falar com Deus, sem fazer o mínimo de esforço ou de sacrifício para que aquele milagre ocorra. Esses caras, eles deveriam ter ouvido falar muita coisa sobre Jesus, porque para eles enfrentarem o que enfrentaram, esses caras tinham que ter sido inspirados dentro de si, com histórias que motivaram a fé deles. Esses caras devem ter ouvido: cara, Jesus cura paralítico, Jesus liberta endemoniado, Jesus faz milagre, ressuscita mortos. Se vocês conseguirem chegar perto de Jesus e só tocarem nele, ele cura vocês. Os caras deviam estar com uma fé sobrenatural. E o texto diz que eles sobem. E quando eles entram, aí a história fica legal. Porque o texto diz que Jesus para, olha nos olhos dos 4 homens e fala a única coisa que de fato todos ali precisavam ter. Olhe para o texto, por favor. Versículo de número 5 do capítulo 2 de Marcos diz assim: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: olhe para cá. Uma multidão de pessoas que não tinham fé. Olhe para mim, por favor. Existia uma multidão de pessoas e somente 4 pessoas da multidão tinham fé em Jesus. Uma multidão que estava na porta, uma multidão que estava dentro, e ninguém. Jesus via fé, Jesus via interesse, Jesus via vontade de conseguir alguma coisa, Jesus via desejo de ter alguma coisa, mas fé em Jesus ele não via em ninguém. Quando aqueles 4 caras descem com aquele paralítico, Jesus olha para eles assim: eu vi a fé de vocês. Ele para o diálogo, ele para aquilo que ele estava ensinando, para agora dizer assim: agora chegou alguém com fé perto de mim, agora alguém chegou aqui com fé. E você sabe o que estimulou a fé daqueles homens? O texto ele mostra um monte de coisa implícita, irmãos. Porque quando Jesus fala assim, e Jesus vendo a fé deles, Jesus não estava se referindo à atitude apenas de descer no meio daquelas pessoas. Jesus estava olhando o que motivou eles a fazerem isso. E existe uma grande diferença entre você fazer algo e você for motivado a fazer algo. Quer ver só um exemplo?
Tem gente que vem para a igreja porque é o pastor Júnior que prega. Quando é o pastor João, ninguém vem. Sua motivação é uma, a sua atitude é outra. Tem gente que vem para a igreja porque quer seguir Jesus e ama Jesus, não importa quem pregue ou nem pregue, só quer estar na casa de Deus para adorar e para servir. Veio para o mesmo lugar, mas a sua motivação era diferente. Tem gente que chega no dia do evangelismo e diz assim: vou lá porque eu preciso que o pastor me veja. Mas tem gente que vai para evangelizar e diz assim: eu vou para evangelizar, independente se é o pastor que está lá ou não, porque existe um que está me vendo, aleluia, e ele não me deixa esquecer nem passar percebido. Ele me vê e vê o que está dentro. Jesus, quando olhou para aqueles 4 homens, Jesus viu algo que não viu na multidão que estava ali. Jesus disse: esses caras têm fé em mim. O que motivou esses caras a abrirem tudo aquilo ali chamava-se fé. Você sabe o que existe entre você? Quem precisa de milagre aqui? Levanta a mão, por favor. Algum milagre na sua vida? Jorginho precisa de um milagre na filha. Não sei quem precisa de um milagre no casamento. Não sei quem precisa de um milagre não sei aonde. Ou alguém precisa de um milagre financeiro. Mas você precisa de um milagre, não precisa? Então pense comigo. Você sabe o que é que existe entre você e o seu milagre? É só uma coisa que te impede de tocar nele. Só uma coisa: fé. O que separa as pessoas dos seus milagres é a falta de fé naquele que faz milagres. Eu disse para Jorge, a gente estava conversando lá embaixo agora há pouco, né, Jorge? A gente chegou à conclusão: a gente tem que aprender a descansar nesse Deus. Por quê, pastor? Porque há milagres que só Ele faz. Então se eu descanso nele, eu estou dizendo: eu confio em Ti, eu creio em Ti, eu sei que Tu nunca me deixarás abandonado, e porque eu creio em Ti, eu manterei a minha fé inabalável neste Deus. Aqueles 4 homens tiveram fé que chamou a atenção de Jesus. Jesus para e diz assim: agora eu estou vendo fé aqui entre nós. Agora chegou alguém que tem fé. Agora sim chegou alguém que precisa de fé. Mas acontece algo inesperado, seu Inácio. Meu irmão, os caras têm esse sacrifício todinho que eu contei para vocês, de enfrentar a multidão, improvisar uma escada que pudesse subir 4 pessoas. Sobe um aleijado puxando na corda, abre aquele telhado, quebra o telhado, desce corda, e desce o paralítico, e depois eles descem pela corda. Chegam diante de Jesus. Chegamos. Consegui estar diante do meu Deus. Consegui estar diante de Jesus. Agora meu milagre chegou. Agora acontecerá o meu milagre. Jesus ainda olha para eles assim: eu estou vendo fé em vocês. Ainda dá aquela entusiasmada, porque se eu chego para Jesus precisando de um milagre, e Ele aparece na minha frente assim: eu estou vendo fé em você, meu filho, eu já me encho de mais fé ainda. Agora vai resolver meu problema. Agora sim eu estou diante do cara. Mas o versículo 5 diz algo curioso. O texto diz assim: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Olhe para cá. Ele viu a fé dos amigos e vai falar agora com o paralítico. Ei, olha para cá. São coisas diferentes que estão acontecendo ali. Os 4 caras que chegaram ali tinham fé em Jesus e acreditavam mesmo que Jesus podia curar aquele paralítico. Mas o paralítico não. É igual aquela história de Ivone, que a gente está orando aqui pela mãe. Aí você chega para a mãe, a só acredita. Filho, eu acredito, talvez Jesus pode fazer o milagre, né? Você tem fé, mas ela não. A Bíblia diz que Jesus, olhando a fé dos caras, olha para o paralítico. Ele faz uma distinção no texto, porque ele está querendo chamar a minha atenção e a sua para dizer, para mim e para você, que existe uma grande diferença entre ter fé e ter necessidade.
Ter fé é acreditar no impossível, no improvável, no inalcançável. Aqueles 4 tinham fé que Jesus podia curar aquele cara, mas o cara não. Jesus olha e diz assim, vendo a fé deles, ele diz ao paralítico, olha o que ele diz para o paralítico, isso é curioso: filho, perdoados estão os teus. Eu estou aqui com 4 camaradas, nós nos matamos para trazer o camarada que é nosso amigo do peito, do coração. Aquele amigo que sempre está com você, que vale a pena todo o sacrifício. A gente se mata para conseguir descer aquele eirado. A gente consegue colocar, chega diante de Jesus. Jesus se anima e diz, vocês têm fé em mim mesmo. Ó, dessa galera aqui todinha, vocês sim têm fé em mim. E aí Jesus vira para o paralítico que precisava de andar. Chama ele de filho. Nada fica despercebido. Nada é à toa na Bíblia. Quando Jesus estava falando para aquele paralítico, chamando ele de filho, ele dizia assim, Senhor, moço, homem, rapaz, ele disse assim, filho. Ele estava falando como se fala para um crente. Quem sabe aqui que é filho de Deus, realmente levanta a mão da glória. Você tem convicção que você é filho de Deus, sim ou não? Convicção. Sabe por que você tem essa convicção? Quem sabe me dizer por que você tem convicção de que você é filho de Deus? Porque o quê? Porque eu entreguei minha vida a Jesus. E João no capítulo 1, no versículo 12, diz que nenhum de nós somos filhos de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus quando recebemos o Filho de Deus como nosso Salvador. Eu passo a ser filho de Deus quando de fato eu me torno um seguidor de Cristo. Enquanto isso, a Bíblia diz em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 em diante, que eu e você somos só criaturas. Mas Jesus chamou ele de filho, Adivone. Se Jesus chamou ele de filho, Jesus estava falando com alguém que já acreditava nele. Jesus estava falando para alguém que em seu coração já o via como Senhor e Salvador. E Jesus olha para aquele filho e diz assim, filho, os teus pecados estão perdoados. O cara chega com 4 amigos querendo andar e ouve de Jesus, olha, os teus pecados estão perdoados. Agora pense você, se fosse você que sacrificou tudo para chegar diante de Jesus. Você perdeu o amor do seu marido, você perdeu o amor do pai, porque decidiu ser um seguidor de Cristo. Você perde um monte de coisas que a Bíblia fala. Que aqueles que querem seguir a Cristo, peguem a sua cruz, tome ela e me siga. Seguir a Cristo não é essa vida que este evangelho estrúxulo e falso prega. Esse falso evangelho de que vem para Jesus que a tua vida vai mudar, que tudo vai ser só maravilha, isso é engano. Vem para Jesus, que Jesus vai te ensinar a carregar os teus problemas, e em todos eles, você será mais do que vencedor, mas vai passar por eles. Cristo não veio para nos eximir de problema. Cristo não veio nos ensinar que em meio ao vale da sombra e da morte, eu não preciso temer mal algum, porque Ele está comigo, aleluia. Então por isso seguimos Jesus, não porque a vida fica moleza. Jesus chama o cara de filho e diz assim, filho, os teus pecados são perdoados. Se é um eu da vida, eu diz assim, caramba, pô, eu só na mente, que eu não ia ter coragem de falar para Jesus. Eu ia falar na mente, mas na mente eu falaria, poxa, minha mão está toda calejada de quebrar esse telhado. Olha, para descer a corda, roeu meu braço todo, e Jesus não vai curar o cara. Jesus só vai perdoar os pecados dele, pelo amor de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer.
A fé dos amigos era que Jesus o curaria. O paralítico queria ser curado. Mas havia uma doença na alma do paralítico que ninguém viu, só Jesus. A mesma doença que há em mim e há em você. É uma doença universalista que abrange do menor ao maior, do rico ao pobre, do negro ao branco, que não faz distinção de cor, de incapacidade cognitiva, de posição, de nada. Chama-se pecado. E Cristo, sabendo que o maior problema dele não era a falta de andar, porque ele poderia não andar nesta terra, mas se ele passasse para a eternidade, um dia, seguindo a Cristo, sendo fiel a Ele, você pode ter certeza, ele nunca mais precisaria de pernas para caminhar neste universo e nessas dimensões celestiais. Mas nesta terra, o que aquele cara queria era cura. Eu preciso de um milagre. Jesus é interpelado por alguém que gostaria de ser curado no corpo. E Jesus lhe oferece cura para a alma. Sabe o que mais nós precisamos nessa terra, irmãos? A nossa maior necessidade é do perdão de Deus. É o perdão de Deus que nos faz continuar lutando e vencendo. É o perdão de Deus que nos faz entender que vale a pena seguir a este Jesus. É o perdão de Deus que restaura o nosso coração e a nossa alma. É o perdão de Deus que nos faz entender que há um céu preparado para aqueles que preparados foram pelo perdão de Deus. É o perdão de Deus que cura doenças que são psicossomáticas. Lá na faculdade eu tenho muito problema com alguns professores, principalmente os que são ateus. Eu tenho uma professora ateu ou ateia, não sei nem se existe o feminino de ateu, será que existe? É ateia? Eu ia chamar à toa, mas é ateia mesmo, né? Eu tenho uma professora à toa, ateia, lá, que ela vem e te conta qualquer expressão de fé. E eu fui convidado para estar participando, dando uma palestra sobre suicídio. Tinha mais uns 10 alunos comigo. Eu disse, eu quero ser o último. Deixa eu ser o último. Vão falando. E falou fulano, falou ciclano, falou betano, porque a psicologia, porque não sei quem, porque Freud, porque não sei quem, porque John Huck, porque não sei quem, porque papapá. E a professora está lá sorrindo, filmando, batendo foto, que maravilha. Meus alunos, Eles terminaram. Falei assim, eu sou pastor Juarez Júnior. Ela já fechou a cara. E eu pedi um microfone, porque eu gosto de falar para a galera ouvir. Me empresta o microfone aí. Lá vem a diretora, está aqui o microfone. Deixa eu falar aqui. E tudo que eles falaram aqui é muito bonito. Mas eu quero dizer para vocês, que para todo pensamento suicida, existe cura na alma para isso. Todo mundo calado ficou, chamou a atenção, porque quando eu disse que era pastor no meio de um monte de psicólogo, todo mundo ficou assim, cara. A professora já parou de filmar, já guardou o celular, botou o celular no bolso. E eu estou olhando. Quando ela parou de filmar, eu disse, ela não vai ter provas contra mim lá no conselho, que show, olha. Falei, agora eu quero dizer para vocês, eu conheço o maior psicólogo do universo. Ele, quem chega nele com a doença psicossomática que tiver, sai dele, da presença dele curado. Todo mundo abriu o olho para olhar quem era esse psicólogo. Será que eu vou falar de Freud? De Handel? De quem eu vou falar? Eu falei, o nome dele é conhecido como Yeshua HaMashiach. Todo mundo, quem? A minha professora sabia, eu achei massa. Yeshua, eu acho que ela foi pesquisar, ela pegou o celular, bem provavelmente, ela foi pesquisar, quem é este pensador, quem é este psicólogo que eu não estudei sobre ele. Eu falei, no Brasil, vocês conhecem ele como Jesus, o Messias. Tinha uns 3 crentes lá no meio dos jovens, assim, aleluia Jesus. Eu digo, olha, já vai fazer até um culto aqui.
Falei que era a solução do problema de vocês. Tudo isso aqui ajuda, mas quem resolve o problema é Jesus. Entreguei o microfone. Ela tentou remediar, não porque ficou bonito o que ela falou. E agora nós vamos convidar aqueles que têm pensamento suicida. Nós vamos estar numa sala atendendo. Eu me sentei lá atrás, lá vi uma senhora. Posso me sentar aqui? Eu digo, por favor, senhora. Aí ela virou e disse assim: eu vi você dizer que você é pastor. Falei, sou. E a professora veio e sentou, ficou do meu lado assim. Sou. Pois é, eu estou com problema com meu filho, estou com problema assim, estou com problema assado, estou com problema assim, sabe? Olha, existe o CAPES, existe não sei o que, existe não sei o que, e existe Jesus também, viu, filha? Aí a professora interviu: Juarez, você não pode fazer isso. Conselho de ética, de psicologia, papai. Eu disse, professora, eu tenho uma vantagem neste curso de psicologia que a senhora não sabe. Diga qual é a sua vantagem, Juarez. Eu não faço psicologia porque eu quero viver dela. Não faço psicologia porque ela vai me sustentar. Não faço psicologia porque eu quero ter um CRB. Eu faço psicologia porque eu quero ajudar um pouquinho mais. Então se o conselho disser não pode, ela vai andar. Eu estou andando porque eu conheço um que muda problema de pessoas. Esse é o psicólogo dos psicólogos. Ele é o mestre e o nome dele é Jesus. E eu, professora, a senhora está atrapalhando minha anamnese aqui. Deixa eu continuar depois, a senhora fala aí. Tá, ela saiu, eu continuei falando, falei, ela chorou, a mulher. Eu disse, eu posso fazer uma oração por você? Ela disse, por favor. Nós oramos juntos. Quando ela saiu, a professora sentou na minha frente. Juarez, isso é errado. Eu disse, eu sei. Não pode, eu digo, eu sei. Isso não está certo, eu digo, eu sei. Isso pode dar problema, eu digo, eu sei. E aí eu digo, mas eu não vou parar. Porque a minha fé nele e a sua fé nele tem que ser maior do que todas essas coisas. Hoje eu ensinei na escola bíblica dominical uma coisa que é real. Sua mulher pode lhe deixar, seu marido pode lhe deixar, seus filhos podem lhe deixar, o seu emprego você pode perder a saúde. Perca tudo nessa vida, mas não perca a sua fé. Este homem aqui, ele era paralítico, não era só no corpo, meu irmão, ele era paralítico na alma. A sua maior paralisia estava dentro dele, chamava-se pecado. Ele era um filho de Deus. Provavelmente alguém que cria em Jesus. Provavelmente alguém que poderia ser chamado é discípulo de Cristo. Mas dentro dele ele precisava de perdão. Jesus olha para ele e diz assim: perdoados estão os teus pecados. E sabe o que é massa? É que não há contrariação de ninguém. Os amigos não disseram: que é isso, Jesus? Eu quero é ver cura. O paralítico não repreendeu: poxa, Jesus, tu não vai me curar. Porque no fundo todos os amigos conheciam quem era que estava ali. E quem estava ali conhecia a si mesmo e sabia que o que ele mais precisava na sua vida era do perdão de Deus. Sabe o que eu e você mais precisamos na nossa caminhada? É de perdão. Sabe o que eu e você precisamos nessa caminhada? É entender que a nossa maior paralisia não é a falta de dinheiro. Pastor, eu não faço obra porque eu não tenho condição financeira. Acorda, meu irmão. Pastor, eu não faço obra porque eu não tenho tempo. Acorda. Pastor, eu não faço a obra por causa disso. Acorda, meu irmão. Você não faz a obra porque há uma paralisia. Mas para esta paralisia há perdão de Deus. Aleluia. O texto fala que na hora que Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, tinha uma meia dúzia de gente ali, como tem em toda igreja. E aqui não é diferente. Espero que você não seja este que vai só para olhar, só para criticar. Termina o culto e diz: tu viu a gravata do pastor como combinava com o terno dele? Tu viu que o cabelo dele não estava legal? Tu viu como a mulher dele estava andando? Tu viu isso? Tu viu aquilo? Gente fariseu, que está na igreja só para fazer farisaísmo, não faz mais nada. Além disso, com essas pessoas a gente nem perde tempo. Os caras começaram lá atrás. Tu viu aí o que Jesus falou pro cara? Esse cara tá louco, Jesus está ficando é maluco. Só Deus perdoa pecados. E eles arrazoavam entre si:
Eles estavam falando pé de ouvido, meu irmão. Não dava para ouvir, nem para entender. É o famoso buchicho. Era só isso. Mas quem é que esconde-se de Jesus? Me diz aí quem. Ninguém se esconde dele. Jesus, sabendo do pensamento do coração deles, e o que estavam arrazoando, falando, bochichando entre si, Jesus disse: isso é muito, rapaz, é por isso que eu sigo Jesus, porque ele é o cara. Ele se levanta e diz para vocês saberem, que o Filho do Homem, falando dele mesmo, tem poder para perdoar pecados. O texto diz assim, e olhando novamente para o paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. O texto fala que as pernas começaram, na hora que o cara começou a receber milagre, o texto mostra que imediatamente as pernas voltaram em si. E ele faz, porque qualquer paralítico, meu irmão, quando é curado, a primeira coisa que ele mexe é nos dedos. E aí ele está deitado e ele vê que os dedos estão se mexendo, aí ele puxa lá a coxa. E ele vai puxando, mexe no tornozelo, mexe ali, senta-se, levanta e todo mundo começa a dar glória a Deus. Todo mundo começa a dizer, e todos que estavam ali ficaram cheios de temor e começaram a glorificar a Deus, querendo saber quem é este que tem poder para curar paralíticos. A nossa paralisia, ela está aqui dentro. A sua paralisia é dentro. O que tem parado você, o que tem neutralizado você está dentro. E eu vim aqui nessa noite dizer a toda esta igreja: Jesus está aqui para perdoar pecados. Fique de pé quem precisa de perdão. Eu já estou de pé. Escute o que eu vou lhe dizer nessa noite. É importante. Aquele homem foi buscar cura para suas pernas. Mas ele precisava de cura para a alma. Existe um texto do livro de Provérbios que diz assim: assim como a tua alma vê, assim você o é. Escute. Enquanto você se vê paralítico, enquanto você se vê paralisado, enquanto você se vê incapaz de vencer o seu problema, enquanto você fica dizendo, eu não consigo, eu não posso, enquanto você se vê como paralítico, físico, você não vai receber cura. Porque a cura que você precisa tem que ser lá dentro, é na alma. E Jesus ensinou aquela multidão de pessoas. Estão aqui 4 homens que têm muita fé que eu posso curar esse cara. Mas aqui há um cara que precisa de cura na alma. A cura que você precisa está aí dentro. Eu vim aqui anunciar chamado Jesus Cristo de Nazaré, que Ele pode perdoar os nossos pecados. E graças a Deus, porque sua mulher pode não lhe perdoar, seu filho pode não lhe perdoar, seu marido pode não lhe perdoar, seu patrão pode não lhe perdoar, mas existe um que, se você disser, Jesus me perdoa, Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça nesta terra. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Há um que perdoa. Há um que perdoa. Mas eu preciso entender. Eu preciso desse perdão. Sem esse perdão eu não caminho. Sem esse perdão eu não caminho. Sabe por que Jesus não curou ele? Porque ele ia se levantar dali,
ia vazar para o mundo. Sabe por que Jesus disse assim: ei, você quer o que? Cura? Levanta e anda, querido. Porque ele se levantaria dali, ó, rasgava no mundão de Deus. Mas Jesus disse para ele: eu tenho a cura que você precisa. Não são suas pernas que precisam de cura, querido, é a sua alma. Então perdoados estão os teus pecados. Alguém diz assim: mas espera aí, só Deus pode perdoar. Jesus disse assim: eu sou aquele que pode perdoar pecados. Mas só Deus perdoa pecados. Ele aponta de novo o dedo e diz assim: eu sou aquele que pode perdoar pecados. E para provar que eu posso perdoar pecados, de brinde, de graça, agora que esse cara está curado na alma, ele vai voltar a andar. Porque agora ele não vai voltar para o mundão correndo, não. Ele vai voltar para a presença de Deus. Ele vai voltar a caminhar com Deus. Ele vai voltar a servir a Deus. Ele vai dedicar a vida dele a Deus. Nós precisamos de perdão. E só existe um que pode perdoar, irmãos. Ninguém nos perdoa como Ele. Ninguém. Antes de eu conhecer Jesus, eu fiz tantas coisas ruins nessa terra. Coisas que são vergonhosas de falar. Então quando eu aceitei Jesus, eu vim na frente, entreguei minha vida para Jesus. O Seu Inácio disse assim: eu quero pedir perdão. O pastor que estava ali na frente disse assim: olha, peça perdão pelos seus pecados, confesse seus pecados. Eu me lembrei na hora de duas coisas que eu tinha feito terríveis. Saí de lá. Então hoje pastor Mário me abraçou. Na época era irmão, líder dos jovens. Disse assim: olha, irmão, a partir de hoje você é um servo de Deus, você vai caminhar com a gente e tal, ó, Jesus te perdoou. Eu saí dali alegre, porque Jesus tinha me perdoado. Mas meses e meses na minha cama, eu vinha a lembrança do que eu fiz. E aquilo me corroía, porque eu dizia: por que eu fiz aquilo? Não tem como resolver, não tem como mudar. Nada que eu faça pode trazer de volta. Não tem como resolver isso. Um dia Deus usa um profeta chamado Ribamar. A gente conhecia como ele baixinho. Estávamos no interior evangelizando, no meio de uma oração. Tu lembra dele, Jorginho? No meio de uma oração, ele é tomado por Deus. Ele vem caminhando até onde eu estou, toca no dedo, esse dedão assim no meu coração, diz assim: assim diz o Senhor, eu te perdoei e hoje tu estás curado. Eu chorei feito uma criança nesse interior, e lembro como se fosse hoje, porque aquilo mexeu na minha alma, porque naquele dia eu tive o entendimento que a maior doença que nós precisamos de cura, que paralisa a gente, só pode ser tratada pelo perdão de Deus. Só Deus pode lhe perdoar, querido. Só Deus pode me perdoar e perdoar você. Mas dê glória a Deus, porque Ele está aqui para fazer isso. O texto diz que Jesus vira para o cara: levanta, toma teu leito e anda. Ele se levanta, sai. Agora um servo, filho de Deus, curado na alma, para servir e seguir a este Jesus. E o texto diz que todos glorificavam a Deus ali. Se existir alguém nessa noite que sente que precisa de perdão de Deus, se você precisa do perdão de Deus, você quiser, saia do seu lugar. Eu não estou falando de, pastor, todo mundo precisa de perdão de Deus. Eu estou falando de pessoas que dentro delas, talvez elas pensem assim: isso aqui eu preciso de perdão. Se você precisa de perdão, venha até aqui na frente, eu quero orar por você. Orar com você. Pode dobrar seu joelho, irmãos.
O perdão de Deus que Ele nos oferece é a única forma de sermos sarados, é a única forma de sermos curados. Não existe outra forma. Eu posso tentar tudo o que quiser, mas só Ele pode perdoar os meus erros, só Ele pode perdoar os teus erros. E Ele está aqui nesta noite para trazer perdão para a sua alma, para trazer perdão ao seu coração, para trazer perdão a você. Se você é uma pessoa que ainda não teve encontro com Cristo, e você quiser ter esse encontro com Cristo hoje, saia também do seu lugar, que eu quero orar por você. Eu quero lhe apresentar aquele que perdoa, aquele que pode perdoar. Está vindo ali já uma pessoa. Se você gostaria desse perdão e desse Jesus que perdoa, vença o medo. Pastor, às vezes eu quero, mas eu não consigo. Jesus é poderoso para pegar nas suas mãos e dizer assim: vamos lá, venha, se entregue para mim. Jesus quer lhe perdoar. Nessa noite, Deus nos trouxe essa mensagem para mostrar para nós que a nossa paralisia, ela é espiritual, mas que para toda paralisia existe o Jesus que cura, existe o Jesus que perdoa, existe o Jesus que transforma e que liberta. Ele está aqui nesta noite para fazer isso. Quem crê nisso, estendam as mãos para cá em nome de Jesus. Meu Deus, aquilo que mais precisamos é do teu perdão. Erramos não só todo dia, nem só a todo momento, Senhor, mas erramos, Deus, muitas vezes quando viramos as costas para Ti. Erramos quando Te trocamos. Erramos quando Te negamos, Deus. Erramos quando nos escondemos para que as pessoas não saibam que somos servos. Erramos quando deixamos a Tua casa, Deus. Erramos quando pecamos, quando bebemos, nos prostituímos, adulteramos. Erramos quando tiramos aquilo que não é nosso, Deus, nós erramos. Erramos quando tiramos a vida de alguém, seja falando, seja atingindo. Deus, nós somos pessoas que erramos, e erramos muito. Erramos constantemente. Nós viemos aqui como paralíticos dizer, Senhor, que nós cremos que Tu és poderoso para perdoar pecados. Nós cremos que Tu és poderoso para mudar histórias. Nós cremos que Tu és poderoso para refazer vidas. E porque nós cremos nisso nessa noite, nós estamos aqui Te clamando. Nós estamos aqui Te pedindo, Deus, traz o Teu perdão sobre cada um, Pai. Traz o perdão que somente de Ti, um perdão que cura, um perdão que sara, um perdão que sara os nossos corações, que sara a nossa alma. Traz perdão nesta noite, Senhor. Nós viemos aqui Te clamar por perdão e Te pedir, Deus, que toda paralisia espiritual caia por terra agora. Que toda paralisia que tem neutralizado vidas caia por terra agora. E em nome de Yeshua, o Mashiach, Deus, eu quero entregar essa vida nas Tuas mãos e Te pedir, Senhor, entra neste coração, faz morada. Pai, não existe nada mais lindo do que dizer, Jesus, eu Te quero na minha vida. Não existe nada mais maravilhoso do que dizer, Senhor, eu preciso de Ti. É por isso que aqueles homens foram até ali enfrentar a multidão, porque eles entendiam, nós precisamos daquele que pode fazer um milagre. E o maior milagre que Tu podes dar ao ser humano é a salvação através do perdão dos nossos pecados. Traz salvação a esta vida, traz salvação, traz perdão sobre todos nós, traz perdão sobre todos aqueles que de joelhos aqui estão, que de joelhos Te dizem, Senhor, me perdoa, que de joelhos Te dizem, Deus, eu preciso de um perdão na minha alma.
porque eu quero acabar com esta paralisia hoje. Eu quero poder caminhar com fé em Cristo Jesus. E nesta noite, Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós, que a tua bênção esteja sobre cada um aqui, porque para a tua honra e para a tua glória nós te exaltamos nesta noite, nós te adoramos nesta noite, porque tu és aquele que perdoa pecados, tu és aquele que cura paralíticos, tu és aquele que faz milagres. A ti seja a honra e a glória para sempre, porque tu és o maior e o melhor de todos. Louvado seja o nome do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach. Assim nós oramos e assim nós cremos em nome de Jesus. Só quem crê nele adora o nome dele, adora o nome dele, porque ele é maravilhoso. Aleluia. Como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado? Só ele faz isso. Sabendo o que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caído e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Vem o meu coração, minha alma soluça quando eu percebo voltado de seus olhos os meus. Só existe um que nos ama assim. Só existe um que é capaz de fazer isso. Só existe um que perdoa pecados. O nome dele é Jesus. Só ele faz isso. Ninguém faz isso. Só ele faz isso. É por causa disso que eu sigo Jesus, Eliseu. Porque ele é o nosso porto seguro. Ele é alguém que nos entende de dentro para fora. Ele não te entende de fora para dentro. Ele não te olha como eu te vejo, meu irmão. Ele não te olha como você me vê. Ele olha dentro da gente. Ele vê que lá na nossa alma há uma alma que geme, a alma que diz: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero, Senhor, eu preciso de ti. Quem precisa dele aqui nessa noite? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim?
sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar. Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caído e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e Aleluia. se podem conter. Aleluia. Como uma flecha estourei meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti Aleluia. não é o meu lugar. Aleluia. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Pode te perdoar. Aleluia. Me leva pra casa. Ele perdoa os nossos pecados. Aleluia. Eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Ei, a calamanas, na mandúbia camanaya, na mandúbia calamanas, Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino. Escute o que eu vou lhe dizer. A Bíblia diz assim: quem realmente é um grande pecador, ou foi um grande pecador nessa terra, levanta assim a mão comigo. Pecador mesmo. Foi um pecadorzinho, pecadorzão mesmo. Olha para cá. A promessa de Deus, Marcos, que o Espírito Santo de Deus me trouxe, e que a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. É por isso que tem gente que não entende o que Deus vai fazer na sua vida, nem o que está fazendo, porque aonde você errou muito, muito você acertará com Ele. Ele é aquele que perdoa. E eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que Ele é aquele que perdoa. Quem precisa do perdão dele? Deixa a sua mão assim comigo. Senhor, como nós precisamos, Deus.
Eu quero apresentar, Senhor, todos aqueles que estão aqui, todos os que estão me assistindo, Deus. Não importa, Deus, o tamanho do pecado que essa pessoa tenha cometido. Não importa, Senhor, a profundeza da lama que ela se encontra. E Tu és um Deus que vai lá perdoar. E Tu és aquele que perdoa. Tu és aquele que sara. Tu és aquele que muda, que reescreve, que faz de novo, que transforma, que liberta. Tu és o verdadeiro perdoador. E eu te peço, Senhor, perdoa-nos nesta noite. Perdoa-nos com o perdão que sara a alma. Traz de volta o sono perdido, Deus. Eu te peço, libera a cura nesta noite sobre vidas que têm passado as noites em claro. Traz cura nesta noite em nome de Yeshua. Visita com milagre na alma, Deus, e traz novamente o sono dos justos, Deus. Aqueles que creem, aqueles que têm fé, aqueles que sabem que Tu és o que perdoa. Eu te agradeço por esta palavra, Senhor. Eu te agradeço por estarmos aqui nesta noite reunidos no Teu nome. Eu te agradeço por poder Te adorar e Te bendizer. Assim nós oramos. Só os que creem aplaudam a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículo 10 do capítulo 2 de Marcos diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou e, tomando o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Esta é a grandeza do Deus que eu estou lhe apresentando. O único que perdoa pecados. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo abençoe sua casa e a sua família. Que Deus te traga perdão dos teus mais terríveis erros que você cometeu na sua vida. Que você viva o novo de Deus nesta terra, porque Ele é perdoador. E Ele nos chama de filhos. Faça assim comigo. Obrigado, Senhor. Leva-nos em paz e em segurança. Obrigado pelo perdão. Obrigado por nos fazer sentir a Tua presença. Que privilégio, Senhor, sentir a presença de Deus. Que privilégio, Senhor, saber que somos chamados de filhos. Senhor, obrigado, Pai. Despede todos estes que aqui estão em paz e em segurança. Despede aqueles que nos assistem em segurança também. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Leve a mão no coração e diga amém. Aplauda Jesus.